Hoje estou aqui com meu amigo e pastor Wellington e a gente vai bater um papo a respeito do caso Lázaro Barbosa, discutir um pouco a respeito da espiritualidade por detrás desse caso, e eu acredito que tem muitas coisas interessantes que vão sair aqui dessa nossa conversa. Então, sem mais demora, eu passo agora para o meu amigo Wellington, para que ele faça então as devidas apresentações, maiores apresentações. Bem, Rafael, é um prazer poder estar com você aqui, conversar um pouquinho a respeito desse tema tão importante, tão atual, diante do que estava acontecendo no Brasil. Hoje, todos nós podemos ver nos noticiários que ele foi praticamente assassinado, porque ele entrou em confronto com a polícia e não teve outra saída. Ele enfrentou, não recuou, e acredito que há uma dúvida e um questionamento no coração de muitas pessoas a respeito da espiritualidade deste bandido, deste assassino. E para mim é um prazer estar aqui com você depois de tanto tempo, né? Temos trabalhado juntos também lá na Primeira Igreja Batista em Moreira César, em Pindamonhangaba, São Paulo. Hoje eu estou aqui já há 5 meses pastoreando a Primeira Igreja Batista em Ouro Branco, Minas Gerais. E para mim tem sido motivo de grande alegria poder estar compartilhando esse momento com você e com todos os nossos queridos que estão também acompanhando. Ok, muito bom. É um prazer também meu poder estar aqui com você, batendo esse papo. Eu acredito que ele vai ser muito enriquecedor. Bom, indo direto ao tópico da nossa discussão a respeito do caso Lázaro. Bom, ele ficou aí 21 dias, se não me engano, fugitivo da polícia, vários crimes cometidos, enfim. Wellington, você acha que que esse rapaz ele teve alguma influência espiritual por detrás de todos os crimes que ele cometeu, principalmente desses últimos agora? É assim, a princípio a gente entende que é muito fácil falar que foi só a ação do mal na vida dele, que aí vai colocar a culpa em cima de Satanás, né? Nós temos que saber que existem os dois lados. Por um lado, ele é resultado de uma formação social, de uma formação familiar, que acabou se transformando naquilo que ele é hoje também. A gente olha os criminalistas falando a respeito da vida desse bandido e mostrou, ele é chamado de um serial killer, né? Tão novo, com 33 anos, se não me falha a memória, cometer tantas atrocidades como ele cometeu. Só que os criminalistas falam que algumas pessoas que foram testemunhas disseram que ele sempre falava que estava possuído pelo mal, pelo demônio, ou que tinha feito bruxaria, coisas semelhantes, e eles não acreditam que isso tenha sido influência dos criminalistas. Eles acham que, de fato, o que aconteceu com Lázaro, porque ele era mau por natureza, porque ele teve uma criação difícil, ou seja, a formação do caráter dele foi completamente oposto de ser uma pessoa que pudesse praticar algum bem. Agora, eu também entendo perfeitamente que Satanás, ele atua na vida daqueles que dão abertura, e com certeza ele foi uma pessoa muito oprimida pela ação do mal. Não tem possibilidade de uma pessoa que diz que ama a Deus, tem contato com Deus, cometer o que ele cometeu na vida dele. Então, acredito sim, que não só a ação de Satanás, dos seus demônios, também que agiram ali, mas porque ele, dentro da sua formação, deu abertura para isso também acontecer na sua vida. Já que eu vou ler aqui agora, então, uma definição, depois fazer umas considerações em cima disso, uma definição a respeito de psicopatia. Tá? É, a respeito do psicopata, ele tem um comportamento antissocial, diminuição da capacidade de empatia, remorso e baixo controle comportamental ou, por outro lado, pela presença de uma atitude de dominância desmedida. Mas também ele é associado com competência social e liderança. Enfim, quando eu leio essas definições aí, essas características de um psicopata, me chama a atenção quando a gente vê a diminuição da capacidade de empatia, remorso. Uma das formas que Deus age na vida das pessoas é pela consciência, trabalhando em sua consciência, acusando a pessoa, mostrando que de alguma forma ela fez algo de certo ou então algo de errado e que é necessário o arrependimento. Então, no caso de um psicopata, ele faz o que ele faz sem um peso na consciência. É como se a consciência dele ela não fosse acusada. Ele, de alguma forma, essa área do cérebro dele ela foi afetada.
Então, assim, a forma... ele poderia facilmente ser sugestionado a fazer qualquer que seja o mal, e ele não viria a ter remorso, ou ele praticamente nenhum remorso, né? Mas então como que a gente pode pensar que tipo de influência ele pode vir a ter tido na vida dele? É um caso da gente considerar que ele foi apenas sugestionado, ele estava sendo influenciado, ou ele seria um caso de possessão? Seria um caso mais sério? Como que você vê essa questão daí? Eu acho assim, muito complicado trabalhar com a hipótese de possessão, porque a possessão demoníaca, primeiro nós temos que entender que Satanás não entra no corpo de ninguém, são os demônios, as legiões. Ele, pela forma que nós vimos dele, a psicopatia, dentro do emocional de Lázaro, a gente fala da formação, de tudo que ele vivenciou, dos traumas que ele teve na infância. Eu acredito tremendamente que o problema dele maior foi exatamente algo de fora para dentro. Agora, é claro que ele tinha algum transtorno, mas isso não é nada que possa ser confirmado, até porque todos os cientistas que têm dado algum testemunho falaram que ele era uma pessoa muito consciente daquilo que ele estava fazendo. Ele fazia as coisas e sabia perfeitamente, sabia jogar com as vítimas e com a situação. Tanto é que ficar 21 dias praticamente fugindo não é qualquer pessoa. O camarada era muito esperto, ele era muito inteligente, era muito sagaz. Agora, por outro lado, também eu vejo a questão da opressão. Há uma grande diferença de possessão e opressão. E eu vejo que ele estava, claro, oprimido pelo mal, e se ele teve algum ritual ou fez algum pacto demoníaco, nós não sabemos, para ser possuído, a gente pode querer isentar a culpa dele, dizer que ele estava possuído pelos demônios, por isso que ele fez o que fez. Mas ninguém é possuído de qualquer maneira. Você só vai ser possuído se você abriu a porta para aquele mal entrar na sua vida. Então, eu acredito que isso tudo começou desde a sua infância. Agora, a ideia demoníaca na vida dele, isso é nítido pelo tudo aquilo que ele fez, porque a Bíblia fala que Satanás veio para roubar, matar e destruir tudo aquilo que ele estava fazendo na vida dele. Porque muitas pessoas, elas dizem, em casos de crimes, elas mencionam assim, eu ouvia vozes na minha mente dizendo para eu fazer determinadas coisas, matar alguém. Eu já tive, na verdade, pessoas que, de alguma forma, que eu conheci pessoalmente, e falaram para mim que chegaram a ouvir vozes em relação a parentes delas, dessa pessoa, para que ela fizesse algum mal para essa pessoa. E aí, então, essa pessoa repreendeu, enfim. E eu acredito que passou esses pensamentos na mente dela. Então, assim, a gente ouve esses relatos de pessoas que dizem ouvir vozes para fazerem determinados males. Você acha que, no caso do Lázaro, e a gente pode pensar que isso seja uma opressão, poderia ter acontecido coisas semelhantes, coisas parecidas? Eu acredito que sim, Rafael. É que eu falo, a gente vai para os dois lados. A gente tem, às vezes a gente vai para um extremo e pula para outro extremo. A gente trabalha com a ciência e a fé, né? Razão e emoção. Então, o que eu penso? Eu entendo que essas pessoas que falam que ouvem vozes, nem sempre pode ser estado psicológico, um problema de psicopatia, que ele precisava de um tratamento, algum distúrbio mental. Nem sempre. Às vezes a questão é puramente espiritual mesmo, e isso parece que a humanidade hoje não está levando muito em conta, né? Não acredita nessa hipótese de possessão demoníaca. Eu já lidei com casos assim de pessoas que a gente via tremendamente como que a pessoa se transformava de uma hora para outra porque ela estava sendo oprimida, ela ouvia vozes mesmo, ela estava em pânico. Uma vez eu fui fazer uma visita lá em Moreira César, numa família, e eles tinham me ligado justamente porque havia um problema lá. Eles falaram, olha, a gente está tendo problema com a nossa filha, ela está ouvindo vozes, a gente não sabe que vozes são essas, que a gente mesmo não está ouvindo nada. E aí eu falei assim, eu vou lá, na minha cabeça eu já fui orando, falando, Senhor, me mostra se aquilo ali é algo que é da mente dela que está perturbada ou é algo espiritual. Primeira coisa que eu senti quando eu cheguei de carro lá próximo, eu já estava ficando todo arrepiado. Falei, Senhor, tenha misericórdia, me ajude, me dê direção, para que eu possa ser usado por ti. Eu não sou ninguém se não for o Senhor. Quando ela abriu a porta,
aquele casal, né? E eu entrei já direto na cozinha, porque eles me receberam pela cozinha. Eu achei muito estranho que, de repente, do nada, os pratos que estavam secando em cima do escorredor de prato começaram a estalar, foram rachando um por um. Eu nunca tinha visto aquilo. Então aquilo ali não poderia ser nada mental, não poderia ser a força da mente daquela menina. E aquilo não poderia dizer que é algo científico, sei lá, algum raio que tinha ali, alguma energia eletromagnética. Eu pude presenciar e ver aquelas louças quebrando na minha frente. Foi aí que eu comecei a orar e a clamar a Deus pela vida daquela menina. Eu vi que a coisa ali não era puramente emocional, era totalmente espiritual. Então, você contando esse caso, eu também lembro de um outro caso de uma tia minha, e ela me contou o seguinte, ela falou assim, Rafael, estávamos eu e meu marido no quarto, e tinha a nossa empregada, ela estava na sala, mas isso já era bem tarde da noite. Era uma menina que eles tinham recebido, veio do interior, e eles tinham acolhido a menina, e ela estava trabalhando na casa deles. Enfim, e aí, tarde da noite, eles começaram a ouvir o barulho dessa menina, meio que amolando a faca, enfim, estava amolando, eles ouviram, e o marido saiu, então, para ver o que estava acontecendo exatamente. Quando ele abre a porta, ele foi para o corredor, a menina foi em direção a ele para poder ferir ele. E aí, nesse momento, ele repreendeu em nome de Jesus o demônio que estava agindo na vida daquela menina. E aí, a menina, segundo a minha tia, que ela me falou, a menina caiu no chão, largou a faca, e era literalmente um caso ali de, vou até dizer, possessão demoníaca ali na vida daquela menina. Sim. Porque ela não sabia, né, o histórico dessa menina, com o que ela já havia mexido, com o que ela já havia feito anteriormente, e de alguma forma, assim, se ela então abriu alguma brecha ou não. Mas o que a gente acaba vendo por esses casos é que, de fato, muitas pessoas acabam sendo influenciadas. Satanás, ele está aí, os demônios, eles estão aí, eles influenciam, sim, a vida das pessoas de uma forma ou de outra. Mas aí eu mencionei a possibilidade dessa menina, ela ter aberto brechas na vida espiritual, a possibilidade disso. Sim. Como que você vê essa questão de brechas que as pessoas podem abrir para que elas, enfim, sejam maior influenciadas por Satanás? É interessante isso, sabe? Porque a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. E essa questão de não dar lugar é exatamente porque há essa possibilidade dele aproveitar uma brecha e entrar na nossa vida. Quando você fica com raiva, quando você fica com ódio, quando você não gera perdão, ou seja, são aberturas na nossa vida que faz a gente alimentar o mal que está sempre presente na nossa história. Porque a gente vê isso acontecendo diariamente, pessoas com o coração machucado. E este é um tempo, principalmente esse período da pós-modernidade com essa pandemia, né, que as pessoas estão começando a ter os seus relacionamentos um pouco rachados. Parece que por ficar mais tempo dentro das casas, as pessoas estão se estranhando muito, brigando muito, com mais tempo a ficar mandando mensagem, acaba falando aquilo que não é para falar, e isso acaba abrindo um portal para a ação do mal nas suas vidas. Eu acho interessante você estar falando sobre isso, que me veio à memória o que está em cartaz agora no cinema, pelo menos aqui no Brasil, aquele filme Sobrenatural 3, que saiu agora, parece que dizendo que foi a última saga, né, daquele casal que agora fugiu da memória, né, o nome deles, que trabalhavam com essa questão de ajudar uma paranormalidade, até mesmo expulsar o mal da vida das pessoas. E nesse último agora, mostra exatamente de um menino que ficou possuído e acabou matando uma pessoa. E foi para a júri. Dizem que isso é fato real. Foi para a júri para poder se julgar que ele ia ter pena de morte, e foi comprovado por esse casal, eu esqueci agora o nome deles mesmo, que de fato foi uma ação demoníaca, e ele conseguiu ter a isenção da pena de morte e ficou preso, acho que só uns 5 anos, uma coisa assim. O filme está atualmente agora em cartaz, e aí você começa a ver como que essa situação é atual. Aí eu falo, Rafael, tem muitas pessoas dando lugar ao diabo, sim. Aquilo que nós estamos acessando na internet, dependendo do que nós estamos vendo, aquilo não está edificando a nossa vida, está abrindo um portal. E aí eu falo com você
Eu lido com muitas pessoas que sempre me perguntam sobre a vida cristã, e eu falo, gente, a vida cristã não é um passeio na Disneylândia, não. A vida cristã não é um passeio em parque de diversões, não é um clube com amigos, né? A vida cristã, ela não se desenvolve numa estufa espiritual. Ou seja, nós estamos num campo de batalha. Nós temos 3 inimigos nesse campo de batalha espiritual: a carne, o mundo e o diabo. E aí é o grande perigo que nós temos que entender. Porque, por um lado, nós podemos subestimar os riscos dessa guerra. A gente achar que, não, é isso, é só orar, é só fazer uma noite de vigília na igreja, o inimigo vai ser inofensivo, ele já foi derrotado por Cristo, mas ele tem poder. E é esse que é o problema. Tem aqueles que não dão a mínima, mas tem aqueles também que superestimam o inimigo. Começam a querer dar muito mais ibope para ele, isso é perigoso. Os dois lados. E aí eu me preocupo que quando Paulo vai falar lá, né, em Efésios 6, eu me lembrei desse texto aqui agora, no versículo 12, que ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, a nossa luta não são contra as pessoas, a nossa luta é espiritual. Como crentes no Senhor Jesus, a gente está nessa batalha, gente. Existe sim essa batalha espiritual. Sim. No caso Lázaro, a gente não tem muita certeza, a gente vê, né, algumas questões, alguns vídeos dizem que ele estava envolvido com satanismo, Sim, cada um fala dizem uma que ele coisa. mexeu com mexeu com esse lado espiritual. Outros vídeos dizem que ele não, que ele nunca mexeu com isso. Mas enfim, eu percebo que existe uma certa curiosidade das pessoas, de uma forma geral, por esse mundo espiritual, principalmente em termos dos jovens, adolescentes. E até mesmo filmes que, de alguma forma, mostram e enaltecem certos personagens que, na verdade, manuseiam, mexem com feitiçaria e coisas do tipo. Você percebe que isso, de alguma forma, pode influenciar os jovens e adolescentes a terem maior interesse por esse tipo de coisa? E isso poderia ser uma brecha na vida deles? Boa pergunta, Rafael. Eu vejo sim. Eu pastorei, como você também me ajudou nesse ministério lá, me auxiliando no Ministério de Jovens, que parece que essa questão de trabalhar com o sobrenatural chama muita atenção da garotada. E os filmes que eles mais gostam de ver no momento, por incrível que pareça, não tem sido filme de romance, não. Tem sido filme de terror, filme de sobrenatural, filmes de pessoas que se transformam em vampiro. Aí o vampirão, que é vamos dizer assim, o personagem principal é um galã, um cara bonitão, que as meninas ficam, né? Ai, que lindo, né? Ou seja, você olha até os desenhos, parece que tudo leva os jovens a querer lidar com essa questão do mundo oculto. Repare isso, até em pequenos seriados, tudo tem alguma coisa de ocultismo envolvido. E isso, querendo ou não, de uma forma bem sutil, está levando a garotada a entrar nesse mundo e sem perceber que estão entrando nesse mundo. Repare que hoje o que está em voga mesmo são filmes de cunho de terror, cunho sobrenatural. E eu tenho visto que sim, isso pode ser uma porta aberta para que a nossa juventude fique vislumbrada com isso e começando a dar um pouco mais de ibope para essa questão. Sim, verdade. Bom, antes da gente meio que prosseguir no nosso assunto, eu preciso falar de forma breve com as pessoas que estão nos vendo. Então, assim, eu vou pedir para você que está nos assistindo, que é uma questão do próprio YouTube, tá bom? Vou pedir, por favor, se de alguma forma você está achando que esse bate-papo aqui está sendo edificante para você, vou te pedir que você dê um like no vídeo, que você se inscreva no canal e, posteriormente, que você compartilhe esse vídeo com outra pessoa. Mas por que eu estou pedindo isso? Porque a máquina do YouTube, ela funciona dessa forma. Quando ela percebe essa interação das pessoas que estão assistindo com o vídeo, é porque de alguma forma esse vídeo está sendo relevante, então a mensagem daquele vídeo ele vai ser compartilhada com mais pessoas. O próprio YouTube vai compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Então você vai estar nos ajudando muito se você fizer essas 3 ações. Então, ok? Voltando aqui para o nosso bate-papo. Então, Wellington, ainda pensando nessas questões aí, e os pais? Como que os pais podem lidar com os filhos se eles percebem que os filhos de repente estão tendo um interesse excessivo por esse outro lado aí que não é tão saudável? E aí que está a questão de restaurar o fervor espiritual da família, o culto doméstico,
pai e mãe, poder orar com seus filhos, ler a Bíblia. Rafael, você já reparou como que hoje a Bíblia tem sido menosprezada, até mesmo no meio evangélico, a Sim. ponto de dizer que a Bíblia precisa ser reestruturada, revisada. Então, a garotada entra nesses debates. Muitos entram até mesmo para cursos teológicos para a sua própria perdição, para realmente ficar mais frio ainda na fé. Eu vejo muita gente que já trabalhou muito na igreja e hoje estão completamente perdidos. Então, eu entendo perfeitamente, Rafael, que tudo começa na família. As famílias estão deixando, ainda mais que agora, todo mundo, principalmente essa pandemia, que precisa estudar, e as escolas hoje estão tudo tendo aula remota. Então, quem não tem acesso à internet? São pouquíssimas pessoas que não têm. E a internet tem sido um canal aberto para tudo quanto é tipo de coisa ruim, como também tem coisas maravilhosas e edificantes. Mas a gente vê que a tendência da garotada hoje é essa. Agora há pouco, antes de a gente começar a conversar, eu recebi um pedido de oração urgente de uma ex-ovelha minha, dizendo sobre um problema de possessão demoníaca na vida da filha. Porque a filha estava muito vidrada no celular o dia inteiro, manhã, tarde, noite, de madrugada, e vendo só esses tipos de seriados que mexem com a questão dos góticos, né? Com a questão de orgias, com feitiçaria. Fala, não, isso não é nada não. Assistiu tudo, só nesse período que nós estamos na pandemia, assistiu todos os episódios do Harry Potter. Todos. Entendeu? Eu acho legal você assistir com um ponto de vista crítico, se analisar, entender, até tentar encontrar algo teológico nesses filmes, mas nem todo mundo tem essa maturidade. E essa menina parece que está com um comportamento estranho, se jogando no chão, se rastejando pelo chão. Então, quer dizer, são coisas estranhas que estão acontecendo hoje. E eu estou dizendo dentro das famílias que dizem que conhecem a Deus e buscam a Deus. Sim, sim. E muitas vezes esses filmes, eles não necessariamente vão induzir a pessoa a mexer com feitiçaria, mas eles podem trazer outro tipo de influência, às vezes uma tristeza excessiva, às vezes comportamentos não comuns, enfim, podem levar a pessoa a ter alguns pensamentos agressivos, condutas inadequadas. Então, não é só o malefício, muitas vezes, de alguns tipos de filmes, não é somente levar as pessoas, os adolescentes jovens, para a feitiçaria, alguma coisa do tipo, se interessar por isso. Mas existem vários outros malefícios também. E se os pais realmente eles não prestarem atenção, os pais são os primeiros responsáveis, os pais são autoridades colocadas por Deus para cuidarem dos filhos. Eles têm que prestar atenção. Eles não podem deixar o filho solto no mundo da internet, que as crianças, adolescentes estão expostos a literalmente a tudo. Então, realmente... Você me permite, perdão, pode você me falar, permite pode fazer falar. uma observação? O que eu estou vendo agora? Vem na minha mente também. Você, como eu também, nós temos quase a mesma idade, tá? Você é mais velho que eu, né? Sou mais bonito. Tô brincando. Olha só, querido. Lembra do Scooby-Doo? Um desenho que eu gostava de assistir, com certeza você deve ter visto muito quando era criança também, e até hoje você vê muito desenho do Scooby-Doo. Mas você já viu a diferença do novo Scooby-Doo para o Scooby-Doo que nós assistimos na nossa época? Não lembro. Não sei. Repare uma coisa, na época que nós assistimos, todos aqueles fantasmas, todos aqueles eventos fenomenológicos que aconteciam no desenho, no final puxava lá a máscara, né? Aí descobria quem era, que era o prefeito, que era alguém lá, era uma pessoa que estava com raiva. Se sempre descobria, eles sempre desvendavam, né? Aquela Velma, né? Junto lá Sim. com o Fred, né? Eles puxavam a máscara, olha só quem é o tal do fantasma. E, na verdade, nunca existiu o sobrenatural. Mas agora repare quais foram os novos filmes que saíram do Scooby-Doo. Você vai ver almas saindo das pessoas, rituais de pegar a alma de todo mundo. Repare lá os últimos que saíram agora. Ou seja, tem a ver com o espiritual, ação do mal, pessoas possuídas pelo mal. Olha a diferença do Scooby-Doo atual para o Scooby-Doo da nossa época. Agora é realmente algo fenomenológico, diferente, sobrenatural. Então, está vendo como que isso está sendo muito mais enfatizado em nossos dias? Por que esse Lázaro, com 33 anos, quem ele era há 30 anos atrás? Uma criança de 3 aninhos. Querida, 30 anos atrás, eu e você, era eu o quê? Tinha uns 10 anos, 9 anos. Por aí. E imagine só, era a nossa época de ver Scooby-Doo, ver o Pica-Pau, ver o Tom e Jerry. Agora,
Qual foi a formação dele para ele chegar a esse ponto e ser um serial killer? Sim. Então Que ele tem não tudo passou, isso. né? Exato. Sim, verdade. Você é um cara que já com muitos anos aí de estrada ministerial. Queria que você compartilhasse algum outro caso ou um caso que mais te chamou a atenção dessa área espiritual, de possessão demoníaca, que você presenciou e que realmente assim marcou você. Eu não vou citar nomes por questão de Sim, ética, claro, né? claro. Mas o que mais me chocou foi uma vez que uma pessoa tinha feito um pacto com Satanás, ele foi fazer um pacto demoníaco mesmo, para passar num concurso público. E eram mais de 2.000 pessoas concorrendo, duas vagas. Duas vagas. E ela fez aquele pacto e ela conseguiu passar. E desde então ela ficava possuída. E aí, quando nós tivemos contato com essa pessoa, ela chegou completamente transtornada. Você imagina uma pessoa magrinha, ela tem a capacidade de pegar um banco de madeira de uma igreja, que são para 7 pessoas sentarem. Você sabe perfeitamente, lá em Moreira César, aqueles bancos, você lembra daqueles bancos de madeira quando era antes, né? Para pegar um banco daquele, tinha que ser 2 homens fortes para ficar levantando quando a gente fazia algum encontro na igreja de programação, porque eles eram muito pesados. E eu lembro perfeitamente que ela pegou o banco como se fosse um papelão, assim, levantou e, puf, jogou. Por isso que eu falo, aí é a diferença de possessão para opressão. Ela não estava oprimida, ela estava possuída. E na hora que ela foi sendo interrogada, naquele exato momento, ela disse, aquela voz completamente transtornada, uma voz grossa, estranha, disse, eu sou Legião, e começou a rir. Pô, Legião, você pode ver que é mais de 6 até 16 mil demônios, né? Anjos do mal. E aí ele falou assim, aquilo era coisa da cabeça dela, olha, se a pessoa ficar com problema de mente, tem uma força daquele tipo, uma mulher magrinha, daquela, como que ela era, mirradinha, levantar um banco daquele, jogar longe para atingir as pessoas, 4, 5 anos não conseguiam segurar ela. Aquilo foi muito marcante para mim. E aí depois, toda vez que todo mundo orando ali, clamando em nome de Jesus, aí voltava no nome, o que está acontecendo? O que houve comigo? E de repente falou assim, olha, você entrou aqui, você jogou o banco. E eu, olha só, ela não conseguia ficar em pé. Não conseguia ficar em pé. Aquilo me marcou porque depois de passar aquele período, ela voltou a ficar realmente possuída e a situação não melhorou, tanto que a família falou, olha, a gente não quer mais que vocês visitem ela, porque ela pediu para uma outra determinada igreja ir lá continuar fazendo um trabalho de exorcismo na vida dela, né? E eu até achei estranho, poxa, agora o diabo estava nela que deu um palpite de qual igreja seria melhor para continuar expulsando ele dela, né? Não tem muito sentido isso, né? Sim, e aí, sim. eu me lembro também, esse foi um fato muito forte na nossa vida, que soube que levaram ela para batizar. E ela, dentro do batistério, ficou se manifestando. Sério mesmo? Achando que, gente, a água do batistério é H2O, é água. Achando que aquilo ali fosse alguma unção, que de repente pudesse libertar ela daquele mal. Não tem como. A pessoa precisava. Aí, quando disseram que ela confessou que ela tinha feito o pacto, e ele falou que você precisa largar esse emprego, quebrar esse pacto que você fez com ele. Eu não posso, eu preciso dele. E eu não tive mais notícias dessa pessoa. Nunca mais. Que triste. Quer dizer, é uma coisa que a gente presenciou. Isso foi uma coisa incrível. Agora, eu lembro de criança na Igreja Batista de ter presenciado uma senhora que o rosto dela afundava e voltava. Parecia que era cartilagem. Eu tinha uns 8 para 9 anos. Aquilo me chocou, a igreja toda arrepiada, né? E aí eu comecei a ver aquilo e eu lembro até hoje o pastor falando, sai daqui em nome de Jesus. E ele rindo, né, no corpo daquela senhora, e falou assim, eu vou começar a falar o pecado de todo mundo aqui dessa igreja agora, pastor. E eu só vi a gente chorando, ai meu Deus, ai meu Deus. Eu não sei se estava com medo do diabo ou se estava com medo de falar os podres da pessoa Já na pensou? hora. Bom, Mas eu lembro disso quando criança, né? E já que existe, você... sim. Sim, verdade. Já que você mencionou esses casos, o que eu acho que é interessante agora, eu fazer aqui umas leituras de uns versículos bíblicos. Na verdade, eu vou citar alguns aqui, para a gente ganhar um pouco mais de tempo e dar, enfim. Mateus capítulo 12, 22, nós vemos um caso de um endemoniado que era cego e mudo. Depois aí as pessoas que estão nos ouvindo, abram a Bíblia, deem uma lida, só para a gente ganhar tempo aqui. Marcos 9, 25, nós vemos um exemplo de um espírito mudo e surdo.
Atos, um espírito, no caso, que fazia com que alguém ficasse mudo e surdo. Atos 16, nós vemos uma menina que tinha um espírito de adivinhação. Atos 19, dos versículos 14 ao 16, nós vemos uma pessoa que estava endemoniada com grande força e agressividade. É o caso lá dos 7 filhos de Cefas, que, enfim, botou eles para correr ali. Enfim, em todos esses casos, tem mais um outro caso aqui interessante. Lucas 18, versículo 27, 29 e 30. O espírito que fazia um homem ele ficar nu, habitar em sepulcros. Esse homem endemoniado, ele quebrava prisões, ou seja, ele tinha grande força. Ele conduzia, então, o endemoniado para o deserto. E no caso desse rapaz, esses demônios, eles agiam em grupo. Porque quando foi perguntado, ele respondeu que o nome dele era Legião, como você, enfim, citou aí há pouco tempo atrás. Então nós temos todos esses casos, e tem vários outros casos de pessoas registradas na Bíblia que ficaram possuídas. E esses casos, eles aconteceram de fato. A Bíblia trata todos eles como tendo sido reais. Não são histórias que aí a gente tem que entender a lição de moral que está por detrás. Não, eram pessoas reais e literalmente endemoniadas. Porém, aí em Lucas capítulo 10, 17 a 20, apesar de toda esse poder, vamos assim dizer, das trevas, a gente vê algo fantástico, maravilhoso, que me surpreende tremendamente. Diz assim, aí esse versículo eu vou ler. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Quando eles foram então enviados para uma missão, para falar a respeito do reino de Deus, e quando eles se deparavam com pessoas endemoniadas, eles, usando o nome de Jesus, repreendiam os demônios, e esses demônios deixavam, no caso, o possuído. Então a gente percebe que apesar do mundo espiritual ele ser de alguma forma organizado, ele ter força, a gente percebe que o cristão ele tem autoridade. E o cristão, usando o nome de Jesus, em comunhão com Cristo, ele pode sim expulsar demônios, ele tem autoridade para isso, e enfim, e é algo que muitas vezes eu percebo que até mesmo crentes ficam com um certo receio, crentes ficam com medo diante das coisas espirituais, satânicas que eles ouvem por aí, mas eles se esquecem da autoridade que existe quando eles usam o nome de Jesus. E eu queria que você comentasse um pouco dessa autoridade que o cristão tem. Por favor, Wellington. Olha, eu estava ouvindo você falar a respeito disso, e domingo passado eu estava pregando justamente falando de Lucas, que é logo o capítulo seguinte que você falou, o capítulo 10, o capítulo 11, quando Jesus expulsou também demônio, e as pessoas começaram a falar que ele expulsava por Beelzebul, né? Olha só que interessante, lá no verso 19 em diante, você vai ver em Lucas 11. E aí o próprio Cristo falou, bom, o diabo não está dividido no seu reino, como que eu sou dele e estou expulsando eles mesmos, né? Então o reino dividido em um subsiste. E aí, quando eu começo a ver o texto, eu vejo sempre a autoridade de Jesus Cristo, que havia momentos que quando ele chegava, ele nem falava nada, o próprio demônio já caía por terra, falava, olha Jesus, não queremos nada contigo, né? A gente olha Paulo, né, cheio do Espírito Santo, quantos, né, demônios que foram expulsos na vida das pessoas, pelos apóstolos também. Então, o problema é que as pessoas hoje querem brincar com o diabo e simplesmente acham que pode ficar falando, tá amarrado, vibra lá, vira para cá, qual é o teu nome? Fica fazendo entrevista com o diabo nas igrejas. Meus irmãos, isso é uma coisa muito séria. A Bíblia fala que quem vai esmagar Satanás não somos nós. Inclusive, eu sou um crítico de uma música que fala pisa, pisa no inimigo. Você já deve ter ouvido essa música, né? Quem sou eu? Quem é você para pisar no inimigo?
O que nós temos que entender é o que diz Romanos 16, verso 19 e 20. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Não somos nós, é o Deus de paz. Quando a gente olha Judas, verso 9, repare lá, o arcanjo Miguel, que é o chefe do exército celestial, ele tinha poderes, tanto que muitas vezes as pessoas vão querer denominá-lo como um próprio Cristo, né? Muitos vão querer comparar Cristo com o arcanjo Miguel, tão poderoso que o arcanjo Miguel era. Lá em Judas, verso 9, ele vai dizer o seguinte para Satanás, que o Senhor te repreenda, ou seja, nem ele queria brigar com o diabo. Então as pessoas estão muito subestimando o diabo, brincando com ele. E próprio Paulo disse em Efésios 6, no versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus para poder permanecer firmes contra o quê? As ciladas do diabo. E você, Rafael, que é o mestre aí do grego, você sabe que a palavra ciladas aqui é a palavra metodeias no grego, ou seja, métodos. Satanás tem seus métodos. Ele diariamente refaz seus métodos, seus projetos para tentar nos derrubar. Então, para enfrentar o mal, nós temos que estar com uma vida cheia do Espírito Santo. Nós precisamos viver uma vida na busca constante com intimidade com Deus. E parar de dar ibope para o diabo, mas entender que nós estamos numa batalha e nós temos que nos revestir dia após dia com essas armaduras espirituais. E nós estamos vendo momentos difíceis e vamos ver coisas piores ainda acontecerem em nosso redor. Que Deus tenha misericórdia e nos use para que possamos nos revestir de toda essa armadura de Deus. Você falando tudo isso, um outro versículo também me vem à mente, o que diz em Marcos capítulo 25, Marcos capítulo 9, lá no versículo 29. Depois de ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? O caso lá de um rapaz demoniado, os discípulos tentaram expulsar, só que eles não conseguiram. Então, Jesus ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Muitas vezes, acredito eu que muitos cristãos, eles ainda têm medo do mundo espiritual, da ação de Satanás, na verdade, por uma falta de consagração e comunhão com Deus. Então, o distanciamento na relação, na comunhão com o Criador, com Jesus Cristo, sabe? Falta de oração, falta de leitura da palavra, falta de consagração, falta de jejum. Esse irmão ou irmã, ela, então, quando imagina na sua mente algo espiritual que poderia vir a acontecer, esse irmão ou irmã, ela pode vir a ficar com medo. Eu sei que também tem pessoas que, na verdade, têm um receio simplesmente porque nunca lidaram com isso, nunca viram, apesar de termos sim uma comunhão com Deus. Mas nem todo mundo tem uma experiência dessa. Mas muitas pessoas, na verdade, o medo do mundo espiritual, o medo do maligno, é porque reflete uma falta de consagração, uma falta de vida diante de Deus. E eu queria que você pontuasse um pouco mais sobre essa questão de consagração, oração, busca a Deus, jejum. O que você pensa sobre isso daí? É interessante quando você falou do medo, 1 João 4, verso 18, diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando nós estamos realmente ligados a Jesus Cristo, a gente tem mais autoridade, a gente não consegue viver uma vida presa à covardia, ao medo diante dos ataques do mal. O que nós temos que entender é que o crente em Jesus Cristo, ele precisa se encher. Imagina um pneu de carro vazio, ele deixa de ser pneu? Ele continua sendo pneu, só que ele está vazio. Se andar, vai arrebentar, vai estragar o pneu todo. O crente em Jesus Cristo, uma vez lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, ele é salvo e salvo para sempre, mas ele pode ficar vazio do Espírito, ele pode ficar aberto a essas opressões. O crente nunca fica possuído, jamais ele será possuído, ele pode ser oprimido. Então, por isso ele precisa ter autoridade. A autoridade espiritual é se encher mais da palavra de Deus. Aí vem a questão, do que nós estamos nos enchendo nesse tempo? Passamos o dia inteiro mexendo no WhatsApp, Instagram, Facebook, tirando foto, compartilhando fotos, mas quando nós temos lido da palavra, da oração, o jejum, até as pessoas falam se o jejum ainda é atualíssimo. Nós precisamos. Por quê? Porque o jejum tem algum poder? Não é o jejum ter poder. É que quando você está sem comer nada, você fica mais acordado, mais ligado para você ler a palavra de Deus. Acaba de almoçar e vai tentar pegar a Bíblia para você ler. Você vai dormir, cara.
Ninguém consegue ler a Bíblia com barriga cheia. Então, a ideia do jejum é você ficar conectado, ligado, ativo em Deus. Aí que é o grande problema, que no meio do cristianismo acabou mistificando o jejum, colocando no jejum em si como poderes místicos do Altíssimo. E não é isso que vai resolver o problema. Não é o jejum em si, mas é o ato de jejuar te dá forças para estar mais ativo no altar do Senhor, se enchendo do Espírito de Deus, para que você possa ter poder, para que você possa ter todas as armaduras do Senhor diante das ciladas do diabo. E aí a gente só consegue se encher, lendo a palavra, orando, conversando com Deus. Oração não é um monólogo, oração é um diálogo. Você conversa com o Pai, você rasga o coração, e nada melhor do que estar no altar do Senhor. O que tem faltado para a igreja evangélica no mundo é ter mais intimidade com Deus. Sim, você mencionando sobre jejum, você falou um pouco, né? Queria pontuar algumas coisas mais sobre o jejum também. O jejum ele tem uma característica, quando você se abstém do alimento, você se abstém daquilo que dá vida ao seu corpo, de certa forma, que te sustenta. E você está dizendo, em outras palavras, no jejum, pela sua atitude de jejuar, você está dizendo o quê? Deus, aquilo que deixa o meu corpo vivo, eu abro mão para me alimentar da tua palavra espiritual. E a gente sabe que o pecado, ele age na carne nossa. Então, de alguma forma, tem um pouco, eu percebo que tem um pouco esse sentido de você mortificar a sua carne para priorizar as coisas espirituais. Então, assim, eu poderia dizer que pela prática do jejum, vícios podem ser quebrados, pensamentos maus podem sair da sua mente. Você vai. Por quê? Porque você está ali num processo de consagração. É algo diferente. Essa é a A questão. sua percepção das coisas de Deus fica mais aguçada. Por quê? Porque você está mais atento. Você está orando mais naquele período de jejum, você está com a mente mais voltada para Deus, você, literalmente, você ora mais no período seu de jejum, porque jejum cristão não é você simplesmente deixar de comer e não ler a Bíblia durante esse período e deixar de orar, não, senão não adianta. Você substitui o alimento do seu corpo para se alimentar espiritualmente, mais com a palavra de Deus, mais pela oração. E olha, os resultados do jejum, eles são assim realmente fantásticos. É pena eu ver que muitas pessoas elas negligenciam essa ferramenta espiritual que Jesus deixou para a gente, e acham que muitas vezes isso não é nem para hoje em dia. Isso não é mais para nós. Mas como não é para nós? Se você quer ter mais comunhão com Cristo, o jejum ele é fundamental, ele é uma ferramenta maravilhosa. Então, enfim, mas eu queria também pontuar uma outra questão aqui. Uma coisa que eu vejo nas redes sociais. Bom, a gente mencionou aí do Lázaro, então, ainda que ele não fosse possesso, e eu acredito que também ele não estava possesso, eu não chego a pensar dessa forma, mas qualquer pessoa que faz qualquer mal tem a carne dela, ela está agindo carnalmente, mas eu acredito na influência espiritual, de alguma forma sugestionando ou induzindo a pessoa, porque você vira matar alguém, você vira cometer atrocidades dessa forma. É como fala a Bíblia, Satanás vem para roubar, matar e destruir. E se você, no caso ainda mais dele, a mente dele era muito sugestiva. Era muito fácil de Satanás colocar questões no coração dele para que ele praticasse, você me entende? Então, assim, e Satanás, ele age muitas vezes assim. Satanás colocou no coração de Judas que traísse a Cristo. Quantas pessoas que cometem crimes, elas também não têm ali uma influência espiritual por detrás. Mas uma coisa que eu vejo, então estamos pegando que muitas vezes crimes podem ter essa influência espiritual por detrás. Então tem esse ponto. O outro ponto são cristãos que entendem que eles têm autoridade em Cristo Jesus para expulsar demônios. O que eu vejo em redes sociais?
eu já vi alguns vídeos como é que eu falo? Perfis de pastores, perfis no Instagram, de pastores muito conhecidos, e enfim, o que eles postam? Eles postam casos de pessoas que estão sendo assaltadas na rua, e aí de repente eles estão sendo assaltadas, e aí a pessoa ela vai e repreende o ladrão, expulsa o demônio que está no ladrão, e aí o ladrão de repente cai no chão, porque ele estava teoricamente possesso. Então eu vejo vídeos assim na internet, e um vídeo em particular eu até vi, eu falei, isso é montagem. Esse vídeo é montagem. Então assim, e era exatamente essa cena. O cara foi roubar, acho que a bolsa, e aí a mulher, teoricamente uma cristã, repreendeu em nome de Jesus, e aí o cara, eu acho que ele caiu, acho que foi isso daí. Como que você vê isso daí? Então a pessoa, como é que é? Ela está andando na rua, alguém vem para assaltar ela, então aí ela vai agora, repreende o demônio que está na vida do bandido, então a bolsa dela não vai ser roubada, entende? Então de repente, enfim, o que você pensa sobre essas questões aí? Olha, Rafael, há alguns casos eu não duvido que possa ser até a montagem, pessoas terem combinado para fazer aquela cena, tá? Como também aconteceu recentemente numa montanha aí, estava um grupo de irmãos orando, não sei se você Sim, soube, né? E soube. aí o camarada acabou infartando lá, como a gente já viu em até câmeras, né, de vídeo dentro de um posto de gasolina, mostrando realmente o ladrão caindo lá infartando. Então, assim, há casos que a pessoa nem orou. O cara estava tão tenso com aquele momento, de repente estava nervoso de ter que assaltar alguém, que ele acabou, né, o próprio organismo dele não estava bem, infartou e morreu ali. E já viu casos assim de pessoas que estavam já tão nervosas que morreram antes mesmo de assaltar e ninguém falou em nome de Jesus naquele lugar. Tá? Como também já aconteceu casos de pessoas entrarem dentro da igreja para esfaquear pastor, para tentar matar o pastor. E ele tentou até esfaquear pessoas, ele caiu na hora, a faca caiu, mas já teve caso de entrar e acabar ferindo o servo de Deus. Uma coisa é certa, tá? Eu creio que há casos de pessoas que estão possuídas realmente pelo mal, estão completamente cheias da legião, e aí ela vai realmente cair por terra na hora que as pessoas orarem com autoridade. Existem casos assim. Agora, o que eu vejo é que a maior parte dos casos não é isso. A pessoa realmente é uma pessoa que está oprimida, a pessoa realmente tem um problema espiritual, não está conectada com Deus, e não adianta você querer espiritualizar tudo também, tá? Você tem que ter cuidado, você tem que fazer sua parte. Se você sabe que aquele lugar ali é perigoso à noite, por que você vai lá sozinho então? Exatamente. Se você sabe que está tendo muito índice de assalto naquela avenida, por que você continua andando ali com o celular ainda à noite? Não tentarás o Não, Senhor teu Deus, né? exatamente. A pessoa, não, se Deus é por nós, quem será contra nós? Para com isso, gente. Não é assim que as coisas funcionam, né? Os próprios apóstolos de Jesus Cristo foram assassinados, tirando João, o apóstolo amado, né? Todos passaram pelo viés de martírio. Então vamos dizer que quem matou eles foi quem? Pessoas possuídas pelo mal. Eles não tinham fé? Claro que tinham fé. Morreram por Jesus Cristo, é claro. Só que nós temos que ser prudentes. Nós temos que ter cuidado. Então eu vejo que hoje há casos, sim, que nós podemos orar e a gente sente ali espiritualmente que ali é necessidade de oração. E você tem que ter muita vida no altar para poder saber discernir espiritualmente que você vai conseguir orar e aquela pessoa vai cair por terra. Que não é qualquer um que vai ficar brincando com isso, não. Até achei engraçado que eu lembrei do pastor que estava trabalhando com essa questão de possessão demoníaca, e aí ele foi expulsar o demônio na casa, no telhado baixo, estava sem a lâmpada no bocal, né? Ele, sai em nome de Jesus, aí sai de mim também, começou a tremer, né? Quer dizer, não tem como o demônio entrar no corpo do crente em Jesus Cristo. Mas a gente não pode brincar com essas coisas. As pessoas não podem querer exorcizar tudo que vê pela frente. Tá? Há pessoas que são más mesmo, elas estão completamente, entendo, dominado pelo mal, mas não é assim que vai se resolver a situação. Você pode aproveitar aquele momento e falar, entregue sua vida para Jesus, se a pessoa te der aquela oportunidade, mas tem bandidos que estão tão irritados, cala sua boca, aí você vai continuar falando? Você fica quieto, né? Claro. E, enfim, eu concordo exatamente com essa sua posição aí, com o que você está falando. Agora, uma pergunta muito importante. Se Lázaro estivesse vivo ainda, você acha que ele poderia vir a... Estamos claramente, enfim, discutindo aqui uma pessoa que entendemos que não era cristã. Enfim, você acha que ele poderia vir a se converter?
O evangelho teria poder se ele tivesse aberto o coração para poder transformar a vida dele? Eu creio. Eu creio que se ele pudesse ter ouvido o evangelho, por isso que eu sempre falo, a função de Satanás é essa. Ele leva a pessoa para o fundo do poço e ele quer que a pessoa tenha a vida ceifada o mais rápido possível. Porque era nítido o que aconteceu com ele. Ele matou várias pessoas, então o povo estava querendo acabar com a vida dele. Se os policiais não matassem, a própria população talvez mataria ele. Mas era uma pessoa que precisava, ele precisava ouvir falar da graça de Deus. Claro, pagar pelo crime que cometeu e ficar preso pro resto da vida lá na cadeia. Mas precisava, sim, ele se entregar a Jesus Cristo. A gente lembra do capitão Bruno, né, que ficou preso lá em Tremembé há muito tempo, né? Um homem que também foi um assassino, mas depois se converteu e acabou se transformando no pregador do evangelho. Mas as consequências da vida dele passada acabou fazendo que, quando ele ficou liberto, né, ele acabou tendo a sua vida ceifada também por alguém que com certeza tinha raiva dele no passado. Mas a Bíblia fala, né, exatamente lá no texto que nós lemos, lá no Salmo 42:7, que um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado. E eu vejo que Lázaro estava assim, como se fosse uma onda do mar puxando, mas o pecado em cima dele, ele não tinha forças. Talvez se alguém pudesse falar da graça de Jesus para ele e pudesse adotá-lo na fé, é o que acontece com os trabalhos presidiários das igrejas. Olha quantas pessoas se convertem dentro dos presídios. Muitos falam, estão se convertendo só para ter diminuição da pena, né? Mas a gente vê muitos presos que realmente tiveram a vida transformada. E a Bíblia diz o quê? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, cabe a Deus julgar essas pessoas, não a nós. Mas eu acredito, sim, que ele poderia, né? Apesar de que alguns iriam dizer que ele foi predestinado para fazer isso, né? Eu não creio assim. Sim, entendo. Sim, a gente tem que realmente acreditar no poder do evangelho para poder transformar vidas. Se a gente fosse aqui agora só contar testemunhos de pessoas que mudaram de vida, pessoas que eram assassinas, a gente poderia ficar aqui também mais 1 hora comentando a respeito disso. Mas uma coisa que eu acho importante é os cristãos pensarem e orarem sinceramente pela família do Lázaro. Ele tinha uma esposa, ele tinha filhos, acho que 2 filhas, eu não tenho certeza agora, mas uma mãe, sim. Pela família dele de forma geral, o impacto ruim, o impacto mal que essa história dele causou na família dele é algo que vai perdurar ainda por muitos e muitos anos. Então, assim, é importante as pessoas, os cristãos, orarem. Imagine as filhas dele, os filhos dele, sabendo da história do pai, o que o pai fez, como que isso vai traumatizar aquelas crianças. Então, enfim, queria fazer essa colocação aqui, porque eu acho que são pessoas que carecem da graça e misericórdia de Deus e precisam das orações das pessoas. Bom, enfim, Wellington, estamos aqui agora já caminhando para o final aqui desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa muito enriquecedora. Eu queria te dar a oportunidade, então, para deixar as suas palavras finais. Ok, querido. É interessante o que você falou aí agora. Eu me lembrei de 1 Coríntios 15:33, né? As más companhias corrompem os bons costumes. Mesmo que a mãe dele tivesse levado ele para o caminho de Deus, não sei como foi a criação dele, mas tudo mostra que a infância dele foi uma infância em que ele se desviou completamente, né? E o que eu entendo? De toda essa história do Lázaro, nós precisamos nos apegar a Deus e falar com o Senhor dia após dia, nos encher do Espírito Santo, porque Satanás ele está ativo, ele está desesperado, o tempo dele está acabando, e ele está destruindo muitas vidas, muitas famílias, e ele está exatamente procurando algum espaço na vida do cristão para tentar desmotivá-lo, desanimá-lo, para fazer com que ele não tenha mais alegria de estar na casa do Senhor, para colocar amizades que não vão trazer benefício para a sua vida. Se você não conseguir ser luz naquela vida, então é melhor se afastar daquela vida. Ore por ela. Mas se você não tem forças para dizer não, para que vai continuar com aquela pessoa que está andando na contramão da sua fé? E eu entendo que talvez isso possa ter acontecido com Lázaro. Ele com certeza foi invadido por esses sentimentos de más companhias que acabou levando ele para esse caminho. E a minha oração é que Deus tenha misericórdia da família dele,
porque muitos estão sofrendo ameaça como se fossem culpados por ele ser o que ele era. Então não tem que ficar ameaçando mãe, mulher, filhos, pelo contrário, orar por eles, amá-los e falar da graça de Jesus, porque Jesus derramou sangue naquela cruz pela vida deles também. Que Deus nos ajude a parar de apontar o dedo, né, e a colocar o nosso ombro para abençoar e para consolar. Sim, Wellington, muito obrigado aí pelas suas palavras. A vocês aí que a vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigado por estar junto com a gente por todo esse tempo. E lembrem aí do que eu falei antes, como funciona o algoritmo do YouTube. Curtam esse vídeo, compartilhem ele, se inscrevam, porque dessa forma você vai ajudar esse vídeo a chegar a outras pessoas também e abençoar outras vidas. Então, muito obrigado por estar com a gente até agora. Wellington, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém, mano, gosto de você de todo o meu coração. Você é amigão meu, cara. Fiquei muito feliz nesse nosso bate-papo aqui. Tá bom, meu querido? Prazer foi todo meu, querido. Saudades, hein, cara? Saudades também. Espero poder trabalharmos juntos novamente, em nome de Jesus. Amém. Se Deus quiser, vai ser um imenso prazer. Forte abraço, meu amigo. Deus te abençoe. Abraço, querido. Abraço a todos também, em nome de Jesus. Amém. Até mais.